Além de ser considerado um dos maiores atores do Brasil, Wagner Moura é um homem visionário que possui uma verdadeira fortuna. Mas você já parou para pensar como vive esse ator? Nesse vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Wagner Moura. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira. Nascido em 1976 em Salvador, no estado da Bahia, Wagner Manissoba de Moura, mais conhecido apenas como Wagner Moura, é um dos atores brasileiros mais conhecidos no exterior, sendo filho de militar e formado em jornalismo. No início, Wagner não tinha pretensão de seguir a carreira de ator, levando isso apenas como hobby, até que no ano 2000, com o sucesso peça A Máquina, abriu-lhe as portas para trabalhar em novos projetos. Desde então, Wagner Moura fez grandes personagens em filmes e novelas brasileiras, como Carandiru, Carga Pesada, Paraíso Tropical, entre muitos outros. Mas o personagem de maior repercussão foi o emblemático Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, que foi um campeão de audiência e que rendeu a segunda parte Tropa de Elite 2, que tornou-se o filme mais visto da história do cinema até então. Por causa dessa espetacular atuação, Wagner Moura começou a ganhar notoriedade fora do país, até que em 2013 estreou seu primeiro filme internacional Elysium e posteriormente assinou seu contrato com a plataforma de streaming Netflix, estrelando grandes personagens. E é por toda a sua trajetória de sucesso que Wagner Moura é considerado um dos atores brasileiros mais respeitados internacionalmente. Apartamento. Para quando Wagner Moura quiser ir visitar sua cidade natal, ele pode ficar hospedado no seu apartamento de luxo, no edifício Oceania, em Salvador, na Bahia. Trata-se de um prédio histórico situado em uma das melhores localizações do estado, ficando de frente para o Farol da Barra, um grande ponto turístico da cidade. Além do ator baiano, outros artistas famosos também possuem imóvel nesse mesmo prédio, como os casais Lázaro Ramos e Thaís Araújo e Adriana Esteves e Vladimir Brítida. E para ter um apartamento neste prédio e ser vizinho de tantos artistas globais, é de se imaginar que é necessário desembolsar um bom dinheiro. Segundo reportagens, Wagner adquiriu o imóvel em 2010 por cerca de R$600 mil na época, mas que hoje o apartamento está avaliado em torno de R$2 milhões. Mansão. Na época em que Wagner Moura vivia no Brasil, ele morava em uma mansão localizada no bairro Humaitá, um bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, o imóvel do ator já virou manchete algumas vezes, sendo vítima de uma tentativa de furto em 2013 e recentemente em um processo judicial por ter recebido um calote no aluguel. De acordo com reportagens, Wagner estaria sem receber aluguéis no valor de R$18 mil por mês de seu imóvel pelo período de um ano, totalizando mais de R$260 mil, somando outros encargos. E apesar de não se ter informações sobre o imóvel do ator, apenas pelo valor do aluguel podemos estimar que a mansão dele custe em torno de R$4 milhões. Já atualmente, com uma carreira internacional, sabe-se que Wagner Moura vive com sua família em Los Angeles, no estado da Califórnia, um local bastante conhecido por ser o centro da indústria do cinema mundial, onde fica o famoso letreiro de Hollywood. A cidade é tão luxuosa que é considerada o segundo metro quadrado mais caro dos Estados Unidos, perdendo apenas para Nova York. Ou seja, Wagner Moura deve estar desembolsando um bom dinheiro para morar lá. Carros. Wagner Moura é um homem muito reservado e que parece não gostar de exibir seus bens materiais.
mas devido à sua enorme fama, o ator não conseguiu escapar de paparazzis que já o fotografaram em alguns de seus carros. Em 2010, por exemplo, ele foi flagrado entrando em um Toyota Fielder, um veículo que não é mais fabricado no Brasil, mas que na época de seu lançamento custava em torno de R$60 mil. E como nesse mesmo período Wagner Moura era garoto propaganda da montadora japonesa, provavelmente ele deve ter ganho o carro. Ele também já foi visto com o seu Volkswagen Fusca, um veículo lendário que fez muito sucesso em seu lançamento, sendo considerado o automóvel mais vendido do mundo. Atualmente, esse modelo de carro se tornou uma espécie de colecionável, sendo uma diversão para os amantes de carros antigos. Para se ter uma ideia, dependendo do ano e do estado de conservação, existem Fuscas personalizados que podem valer mais de R$100 mil. O ator também já foi fotografado andando em direção a uma Range Rover Evoque, um SUV de luxo com design imponente da famosa marca Land Rover. E apesar de não haver certeza se o veículo realmente pertencia ao ator, para se ter uma noção de preço, os carros mais recentes desse modelo custam em torno de R$300 mil. Negócios. Wagner Moura é um homem de sucesso que possui muitas fontes de renda. Como o garoto propaganda, por exemplo, na época em que ele vivia no Brasil, ele fazia propaganda para grandes marcas e, consequentemente, ganhava um bom dinheiro. E mesmo apesar de ser um artista muito reservado e que não possui nem redes sociais, Wagner é um artista muito famoso e respeitado, e talvez por isso várias marcas tenham interesse em associar sua imagem a ele. Entre as empresas que ele já fez publicidade estão Marisa, Totvis, Antártica, Toyota, entre muitas outras. Ele também pode ter uma renda extra com a venda de seu livro Hamlet, uma adaptação de peça de William Shakespeare que o ator protagonizou. Já nos cinemas é onde ele mais se destaca. O filme Tropa de Elite 2, por exemplo, onde ele trabalhou como um dos protagonistas e coprodutores, foi o filme brasileiro com a maior arrecadação nacional, totalizando a quantia de quase R$103 milhões na época, e que com a correção na inflação, esse valor chega a ultrapassar a bagatela de R$172 milhões. E além de ator, Wagner Moura também é diretor de cinema, tendo lançado recentemente o filme Marighella e assumindo a direção de alguns episódios da série Narcos. Fortuna. Com tantos anos de carreira de muito sucesso, é de se imaginar que Wagner Moura tem acumulado um belo patrimônio. Seus papéis em produções bilionárias dão uma noção de qual é o valor recebido pelo ator. O seu primeiro filme internacional, Elysium, por exemplo, foi uma mega produção que custou $110 milhões, ou aproximadamente R$600 milhões. E apesar de Wagner Moura não ter sido um dos papéis mais importantes do filme, com certeza ele deve ter recebido um belo cachê. Já atualmente na Netflix, o ator está sendo um dos maiores destaques da plataforma. A série Narcos, da qual é protagonista, custou para ser produzido cerca de $2,5 milhões por cada episódio, ou convertendo para o real em mais de R$10 milhões. O sucesso da série foi tanto que rendeu uma indicação ao Globo de Ouro para Wagner Moura, e já foi lançado 3 temporadas com dezenas de episódios ao todo, o que mostra que apesar de ter custado algumas centenas de milhões de reais, foi bastante lucrativa. Inclusive, algumas fontes na internet estimam que o ator fature nada menos que R$10 milhões por temporada para interpretar o narcotraficante Pablo Escobar, sendo um dos maiores cachês já pagos para um ator brasileiro. E Wagner tem se mostrado um artista tão relevante que ele fará parte do elenco de The Great Man, o filme mais caro já produzido pela Netflix, com um orçamento de produção estimado em $200 milhões, ou convertendo para o real em mais de R$1 bilhão. E para se ter uma ideia da porcentagem do valor que é repassado para os atores, no filme Tropa de Elite 2, por exemplo, segundo uma reportagem da Isto É, estima-se que em 2010 Wagner Moura tenha recebido cerca de R$1,5 milhão, o que convertendo para valores atuais seria aproximadamente R$2,5 milhões.
E apesar de Wagner Moura aparentar ser um cara simples, que não gosta de ostentar, com uma carreira de tanto sucesso internacional, não é nenhum exagero dizer que ele já tem acumulado um patrimônio multimilionário. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.